A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em 2 plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Duna, de Frank Herbert, narrado por Yael Pekarovich e Regis Salvarani. Muad'Dib era realmente capaz de ver o futuro, mas é preciso entender os limites desse poder. Pense na visão. Temos olhos, mas não enxergamos sem luz. Se estamos no leito de um vale, não enxergamos além de nosso vale. Da mesma maneira, Muad'Dib nem sempre tinha a opção de ver o outro lado do terreno misterioso. Conta-nos ele que uma única decisão profética e obscura, talvez a escolha de uma palavra e não outra, poderia mudar inteiramente o aspecto do futuro. Conta-nos que a visão do tempo é vasta, mas quando o atravessamos, o tempo se torna uma porta estreita. E ele sempre resistiu à tentação de escolher um trajeto claro e seguro, advertindo-nos: esse caminho leva sempre à estagnação. Excerto de Despertar de Arrakis, da Princesa Irulan. Quando os ornitópteros surgiram, planando do seio da noite, logo acima deles, Paul tomou a mãe pelo braço e disse, ríspido: "Não se mexa." Aí, ele viu a nave principal à luz da lua, a maneira como as asas se inclinaram para frear e pousar, o vigor afoito das mãos nos controles. "É Idaho!" Ele sussurrou. A nave e suas companheiras pousaram na bacia como um bando de pássaros de volta ao ninho. Idaho já estava fora do tóptero e correndo na direção deles antes de a poeira baixar. 2 vultos vestindo mantos Fremen o seguiam. Paul reconheceu um deles, Kynes, alto e de barba ruiva. "Por aqui!" Kynes gritou, desviando-se para a esquerda. Atrás de Kynes, outros Fremen jogavam capas de pano sobre os ornitópteros. As naves tornaram-se uma fileira de dunas baixas. Idaho derrapou até parar na frente de Paul e bateu continência. "Milord, os Fremen têm um esconderijo provisório aqui perto, onde nós... O que está acontecendo lá atrás?" Paul apontou a cena de violência acima do penhasco distante. À luz dos jatos, os raios purpúreos das armaleses que fustigavam o deserto. Um raro sorriso roçou o rosto redondo e plácido de Idaho. "Milord! Sire! Deixei-lhes Uma luz branca e fulgurante tomou o deserto. Brilhante como um sol, imprimiu as sombras deles no chão de pedra da saliência. Com um movimento impetuoso, Idaho segurou o braço de Paul numa das mãos e o ombro de Jessica na outra, jogando-os saliência abaixo até a bacia. Eles se estatelaram todos juntos na areia, e o rugido de uma explosão atroou sobre suas cabeças. A onda de choque arrancou lascas da saliência rochosa que tinham acabado de deixar. Idaho se sentou e limpou a areia que o cobria. "Não me diga que são as armas atômicas da família!" exclamou Jessica. "Pensei... Você instalou um escudo lá atrás?" disse Paul. "Um dos grandes, em força total", disse Idaho. "O raio de uma armalês fez contato e..." Deu de ombros. "Fusão subatômica", disse Jessica.
É uma arma perigosa. Arma não, milady. Defesa. Aquela escória pensará 2 vezes antes de usar armaleses de novo. Os Fremen dos ornitópteros estacaram logo acima dos 3. Um deles falou em voz baixa. É melhor nos abrigarmos, amigos. Poe ficou de pé, e Idaho ajudou Jessica a se levantar. A explosão vai chamar uma atenção considerável, Sire, disse Idaho. Sire, pensou Poe. A palavra soava tão estranha quando dirigida a ele. Sire tinha sempre sido seu pai. Sentiu-se brevemente em contato com seus poderes prescientes, vendo-se infectado pela consciência racial selvagem que impelia o universo humano rumo ao caos. A visão o deixou abalado, e ele permitiu que Idaho o conduzisse pela orla da bacia até uma projeção rochosa. Os Fremen estavam abrindo ali um buraco com seus compactadores. Quer que eu carregue a mochila, Sire? Perguntou Idaho. Não está pesada, Duncan, disse Poe. Milord está sem um escudo corporal, disse Idaho. Quer ficar com o meu? Olhou para o penhasco ao longe. É improvável que voltem a usar as armaleses. Fique com seu escudo, Duncan. Seu braço direito já me basta como escudo. Jessica viu o efeito do elogio. Viu como Idaho se aproximou de Poe e pensou: com que segurança meu filho trata sua gente. Os Fremen removeram um tampão de rocha, abrindo uma passagem descendente para o interior do complexo subterrâneo natural do deserto. Arranjaram uma coberta camuflada para a abertura. Por aqui, disse um dos Fremen, conduzindo-os pela escada de pedra abaixo, escuridão adentro. Atrás deles, a cobertura obliterou o luar. Um brilho fraco e verde ganhou vida logo adiante, revelando os degraus e as paredes de pedra, uma curva para a esquerda. Fremen envoltos em mantos o cercavam e empurravam para baixo. Contornaram a curva, encontraram mais uma passagem descendente que se abriu numa câmara subterrânea e acidentada. Kynes estava diante deles, com o capuz de seu jubá atirado para trás. A gola de seu traje estilador cintilava sob a luz verde. Os cabelos compridos e a barba estavam em desalinho. Os olhos azuis, sem nada de branco, eram uma escuridão só sob o senho carregado. No momento do encontro, Kynes se perguntou: por que estou ajudando essa gente? É a coisa mais perigosa que já fiz. Isso pode me destruir junto com eles. E aí, ele olhou diretamente para Poe, vendo o menino que havia se tornado adulto, disfarçando o pesar, suprimindo tudo, exceto a posição que agora era forçoso assumir, a de Duque. E Kynes percebeu naquele momento que o Duque ainda existia, e somente por causa daquele jovem, e não se podia tomar uma coisa daquelas levianamente. Jessica deu só uma olhada ao redor da câmara, registrando-a em seus sentidos à maneira das Bene Gesserit, um laboratório civil, cheio de cantos e linhas retas, à moda antiga. É uma das estações ecológicas experimentais do Império que meu pai queria como bases avançadas, disse Poe. Que seu pai queria, pensou Kynes. E Kynes voltou a se perguntar: é idiotice minha ajudar esses fugitivos? Por que estou fazendo isso? Seria tão fácil capturá-los agora e usá-los para comprar a confiança dos Harkonnen? Poe seguiu o exemplo de sua mãe, assimilando a totalidade do recinto, vendo a bancada de trabalho de um lado, as paredes de rocha lisa. Alguns instrumentos cobriam a bancada, mostradores iluminados, broquéis gradex de arame, de onde saíam vidros acanelados. O cheiro de ozônio saturava o lugar. Alguns Fremen seguiram adiante, contornaram um canto dissimulador da câmara, e novos sons se fizeram ouvir ali. O tossir de uma máquina, os gemidos de correias giratórias e multitransmissões. Poe olhou para o fundo do recinto. Viu gaiolas empilhadas e encostadas na parede, contendo pequenos animais. Identificou corretamente o lugar, disse Kynes. Para que você usaria um lugar como este, Poe Atreides? Para tornar este planeta adequado aos seres humanos.
respondeu Paul. Talvez seja por isso que eu os ajudo, pensou Kynes. O ruído da máquina se reduziu a um zumbido e cessou de repente. Preenchendo o silêncio, o guincho agudo de um dos animais engaiolados se fez ouvir. Parou subitamente, como se fosse algo constrangedor. Paul voltou sua atenção para as gaiolas. Viu que os animais eram morcegos de asas marrons. Um alimentador automático projetava-se da parede lateral, varando as gaiolas. Um Fremen saiu da área oculta da câmara e disse a Kynes: Liet, o equipamento gerador de campo não está funcionando. Não posso ocultar nossa presença dos detectores de proximidade. Consegue consertá-lo? Perguntou Kynes. Não tão rápido. As peças... O homem deu de ombros. Sim, disse Kynes. Então vamos nos virar sem as máquinas. Leve uma bomba de ar manual para a superfície. É para já. O homem saiu correndo. Kynes virou-se para Paul. Você deu uma boa resposta. Jessica notou a melodia grave e despreocupada da voz do homem. Era uma voz régia, acostumada a comandar, e não deixou passar o fato de terem se referido a ele como Liet. Liet era o alter ego Fremen, a outra face do planetólogo pacífico. Somos muitíssimo gratos por sua ajuda, Dr. Kynes, ela disse. Veremos, disse Kynes. Ele acenou com a cabeça para um de seus homens. Café de especiaria em meus aposentos, Shamir. Agora mesmo, Liet, disse o homem. Kynes indicou uma abertura em arco na parede lateral da câmara. Se me fazem o favor... Jessica se permitiu um aceno régio antes de aceitar o convite. Ela viu Paul fazer um sinal com a mão para Idaho, dizendo-lhe para ficar de guarda ali. A passagem, com 2 passos de profundidade, atravessava uma porta pesada e abria-se num gabinete quadrangular, iluminado pelos luciglobos dourados. Jessica passou uma das mãos pela porta ao entrar e se sobressaltou ao identificar o Assoplaz. Paul deu 3 passos para dentro da sala, largou a mochila no chão. Ouviu a porta se fechar atrás dele. Estudou o lugar. Eram 8 metros de um lado, paredes de rocha natural, cor de caril, interrompidas por arquivos de metal à direita deles. Uma escrivaninha baixa, com tampo de vidro leitoso e cheio de bolhas amarelas, ocupava o centro da sala. 4 cadeiras suspensas rodeavam a mesa. Kynes contornou Paul e puxou uma cadeira para Jessica. Ela se sentou, reparando na maneira como o filho examinava a sala. Paul continuou de pé durante mais um piscar de olhos. Uma leve anomalia no ar da sala lhe revelou que havia uma saída secreta à direita deles, atrás dos arquivos. Não quer se sentar, Paul Atreides? Perguntou Kynes. O cuidado com que evita meu título? Paul pensou, mas aceitou a cadeira e continuou calado enquanto Kynes se sentava. Você percebe que Arrakis poderia ser um paraíso? Disse Kynes. Mas, como vê, o Imperium só manda para cá seus jagunços treinados, exploradores ávidos pela especiaria. Paul ergueu o polegar que trazia o sinete ducal. Vê este anel? Sim. Sabe o que significa? Jessica virou-se bruscamente para fitar o filho. Seu pai está morto nas ruínas de Arrakina, disse Kynes. Você é, tecnicamente, o Duque. Sou um soldado do Imperium, disse Paul. Tecnicamente, um jagunço. O rosto de Kynes se anuviou. Mesmo com o corpo de seu pai aos pés do Sardaukar do Imperador? Os Sardaukar são uma coisa, a fonte legal de minha autoridade é outra, disse Paul. Arrakis tem sua própria maneira de determinar quem veste o manto da autoridade, Kynes disse. E Jessica, virando-se mais uma vez, agora para encarar Kynes, pensou. Este homem tem dentro de si o aço do qual ninguém ainda tirou a têmpera. E precisamos do aço. O que Paul está fazendo é perigoso. Paul disse. A presença dos Sardaukar em Arrakis
é uma medida de quanto nosso amado imperador temia meu pai. Agora, eu darei ao imperador Padishah motivos para temer o... Rapaz, disse Caines, existem coisas que você não... Dirija-se a mim como Sire ou Milord, disse Paul. Seja cortês, Jessica pensou. Caines encarou Paul, e Jessica notou o brilho de admiração no rosto do planetólogo e um quê de graça. Sire, disse Caines. Sou um estorvo para o imperador, disse Paul. Sou um estorvo para todos aqueles que querem dividir Arrakis como seu espólio. Enquanto eu viver, hei de continuar a ser esse estorvo, até se engasgarem comigo e morrerem sufocados. Palavras, disse Caine. Paul olhou fixamente para ele. No mesmo instante falou. Vocês têm aqui a lenda da Lisan al-Gaib, a voz do mundo exterior, que levará os Fremen ao paraíso. Seus homens têm superstição, disse Caines. Talvez, concordou Paul. Ou talvez não. As superstições, às vezes, têm raízes estranhas e ramificações mais estranhas ainda. Tem um plano, Caines disse. Isso é óbvio. Sire. Seus Fremen conseguiriam arranjar provas definitivas de que os Sardaukar estão aqui disfarçados de Harkonnen? É bem provável que sim. O imperador recolocará um Harkonnen no poder aqui, disse Paul. Talvez até mesmo o bruto Raban. Que seja. Depois de ter se envolvido tanto que não conseguirá mais se esquivar da culpa, deixemos o imperador enfrentar a possibilidade de uma denúncia perante o Landsraad. Que ele responda a isso onde... Paul! Disse Jessica. Presumindo que o Alto Conselho do Landsraad aceite seu caso, disse Caines, só poderia haver um resultado. Guerra generalizada entre o Imperium e as casas maiores. Caos, disse Jessica. Mas eu apresentaria meu caso ao imperador, disse Paul, e daria a ele uma alternativa ao caos. Jessica falou com secura na voz. Chantagem? Um dos instrumentos da arte de governar, como você mesma já disse. Paul respondeu, e Jessica ouviu a amargura na voz dele. O imperador não tem filhos homens, somente filhas. Você almeja o trono? Jessica perguntou. O imperador não correrá o risco de ter o Imperium fragmentado pela guerra total, disse Paul. Planetas destruídos, desordem por toda parte. Ele não correrá esse risco. Está propondo uma jogada perigosa, disse Caines. O que as casas maiores do Landsraad mais temem? Paul perguntou. O que elas mais temem é o que está acontecendo aqui, neste exato momento, em Arrakis. Que os Sardaukar venham a abatê-las uma por vez. É por isso que existe um Landsraad. É a força que une a grande convenção. Somente unidas elas serão páreo para as forças imperiais. Mas isso é o que temem, disse Paul. Arrakis faria com que cerrassem fileiras. Todos eles veriam a si mesmos no lugar de meu pai, apartados do rebanho e mortos. Caines falou para Jessica. Esse plano poderia funcionar? Não sou um Mentat, Jessica respondeu. Mas é Bene Gesserit. Ela o sondou com o olhar e disse. O plano dele tem qualidades e defeitos, como qualquer plano teria neste estágio. Um plano depende tanto de sua execução quanto de sua concepção. A lei é a ciência suprema, citou Paul. É o que se lê acima da porta do imperador. Proponho que mostremos a ele a lei. Não tenho certeza se posso confiar na pessoa que concebeu o plano, disse Caines. Arrakis tem seu próprio plano, que nós, sentado no trono, Paul disse, eu poderia transformar Arrakis num paraíso com um aceno de mão. É isso que ofereço em troca de seu apoio. Caines se impertigou. Minha lealdade não está à venda, Sire. Paul o encarou por sobre a escrivaninha e enfrentou o gelo daqueles olhos de azul sobre azul, estudando o rosto barbado, a aparência imperiosa. Um sorriso sombrio roçou os lábios de Paul e ele falou.
Disse bem. Peço desculpas. Cairnes retribuiu o olhar de Paul e, sem demora, replicou. Nenhum Harkonnen jamais admitiu ter errado. Talvez você não seja como eles, Atreides. Pode ser uma falha na educação deles, Paul disse. Você diz que não está à venda, mas creio ter a moeda que o fará aceitar. Em troca de sua lealdade, ofereço-lhe minha lealdade. Total. Meu filho tem a sinceridade dos Atreides, Jessica pensou. Tem aquela honra formidável, quase ingênua. E que força poderosa é de fato. Ela viu que as palavras de Paul abalaram Cairnes. Que absurdo! Disse Cairnes. Você é só um menino e... Sou o Duque, disse Paul. Sou um Atreides. Nenhum Atreides até hoje faltou com a palavra em algo assim. Cairnes engoliu em seco. Quando digo total, Paul disse, quero dizer sem reservas. Eu daria minha vida por você. Sire! Exclamou Cairnes, e a palavra foi arrancada de seus lábios. Mas Jessica viu que ele já não estava falando com um menino de 15 anos, e sim com um homem, um superior. Agora, Cairnes usava a palavra com sinceridade. Neste momento, ele daria sua vida por Paul, ela pensou. Como é que os Atreides conseguem fazer isso com tanta rapidez e facilidade? Sei que está falando sério, disse Cairnes. Mas os Harkonnen... A porta atrás de Paul se abriu com um estrondo. Ele girou e viu uma cena vertiginosa de violência. Gritos, o entrechoque do aço, rostos de figuras de cera contraindo-se na passagem. Com a mãe a seu lado, Paul saltou para a porta, vendo que Idaho bloqueava a passagem, com os olhos injetados de sangue e embaçados pelo escudo, e depois dele, mãos como garras e o aço descrevendo arcos no ar, golpeando inutilmente o campo protetor. Uma língua de fogo alaranjada cintilou quando um atordoador foi repelido pelo escudo. E, em meio a tudo aquilo, coriscavam a espada e a adaga de Idaho, pingando sangue. E então Cairnes estava ao lado de Paul, e os dois jogaram seu peso contra a porta. Paul teve um último vislumbre de Idaho enfrentando um bando de uniformes Harkonnen. Os zigue-zagues bruscos e controlados, os cabelos negros e encaracolados ostentando uma flor rubra de morte. Aí, a porta se fechou e ouviu-se um estalido quando Cairnes acionou os ferrolhos. Parece que me decidi, Cairnes disse. Alguém detectou suas máquinas antes que fossem desligadas, Paul comentou. Puxou a mãe para longe da porta e viu o desespero nos olhos dela. Eu deveria ter desconfiado de algum problema quando o café não veio, disse Cairnes. Você tem uma saída de emergência para fora daqui, Paul disse. Vamos usá-la? Cairnes inspirou fundo e disse. Esta porta deve aguentar, durante uns 20 minutos, qualquer coisa com exceção de armaleses. Eles não irão usar armaleses, pois receiam que tenhamos escudos deste lado, Paul disse. Era um Sardaukar vestindo uniformes Harkonnen, Jessica sussurrou. Agora ouviam pancadas na porta, golpes ritmados. Cairnes indicou os arquivos encostados na parede à direita e disse, por ali. Ele foi até o primeiro arquivo, abriu uma gaveta e acionou uma alavanca lá dentro. A parede inteira de arquivos oscilou e expôs a boca negra de um túnel. Esta porta também é de açoplás, Cairnes disse. Vocês estavam bem preparados, Jessica disse. Vivemos 80 anos sob o domínio dos Harkonnen, Cairnes disse. Ele os conduziu trevas adentro e fechou a porta. Na escuridão repentina, Jessica viu uma seta luminosa no chão à frente dela. A voz de Cairnes soou atrás deles. Nós nos separamos aqui. Esta parede é mais resistente. Deve aguentar pelo menos 1 hora. Sigam as setas, como aquela ali no chão. Irão se apagar quando vocês passarem. Elas atravessam um labirinto e levam a outra saída, onde eu escondi um tóptero. Há uma tempestade graçando pelo deserto esta noite. A única esperança de vocês é correr para a tempestade,
mergulhar no topo do furacão e seguir com ele. Minha gente faz isso ao roubar os tópteros. Se ficarem no alto da tempestade, irão sobreviver. E quanto a você? Paul perguntou. Tentarei fugir de outro jeito. Se for capturado, bem, ainda sou o planetólogo imperial. Posso dizer que era prisioneiro de vocês. Fugindo feito covardes, Paul pensou. Mas de que outra maneira poderei viver para vingar meu pai? Ele se virou para encarar a porta. Jessica o ouviu se mover e disse: Duncan está morto, Paul. Você viu a ferida. Não há nada que possa fazer por ele. Ainda vão me pagar caro por isso um dia, disse Paul. Não vão, não. A menos que você se apresse agora, Kynes disse. Paul sentiu a mão do homem em seu ombro. Onde nos encontraremos, Kynes? Paul perguntou. Mandarei alguns Fremen procurar vocês. O trajeto da tempestade é conhecido. Corram, e que a grande mãe lhes conceda velocidade e sorte. Eles o ouviram partir. Uma escalada apressada na escuridão. Jessica procurou a mão de Paul e o puxou delicadamente. Não vamos nos separar, ela disse. Não. Ele a seguiu por cima da primeira seta, vendo a marca se apagar tão logo a tocaram. Uma outra seta se acendeu mais à frente. Eles passaram por ela. Viram-na se apagar. Viram outra flecha mais adiante. Estavam correndo agora. Planos dentro de planos dentro de planos, Jessica pensou. Será que nos tornamos parte do plano de alguém agora? As setas os fizeram contornar curvas, passar por aberturas laterais que eles mal conseguiam discernir na leve luminescência. O caminho inclinou-se para baixo durante algum tempo, depois para cima, sempre para cima. Chegaram finalmente a uma escada, contornaram um canto e foram detidos por uma parede brilhante, com uma maçaneta escura no centro. Paul apertou a maçaneta. A parede oscilou, afastando-se deles. As luzes se acenderam, revelando uma caverna talhada na rocha e um ornitóptero pousado em seu centro. Uma parede lisa e cinzenta, onde se via pregada uma placa indicando uma porta, fazia vulto passada a aeronave. Para onde foi Kynes? Jessica perguntou. Ele fez o que qualquer bom líder de guerrilheiros faria, Paul disse. Ele nos dividiu em 2 grupos e providenciou para que ele mesmo não fosse capaz de revelar nosso paradeiro caso o capturassem. E ele não saberia realmente. Paul a trouxe para dentro da câmara, notando como os pés deles levantavam a poeira do chão. Faz muito tempo que ninguém vem aqui, ele disse. Ele parecia certo de que os Fremen conseguiriam nos encontrar, ela disse. Divido com ele essa certeza. Paul soltou a mão da mãe, foi até a porta esquerda do ornitóptero, abriu-a e guardou a mochila na parte de trás do veículo. Esta nave foi preparada para enganar os detectores de proximidade, ele disse. O painel de instrumentos tem o controle remoto da porta e das luzes. 80 anos sob o domínio dos Harkonnen e eles aprenderam a ser meticulosos. Jessica encostou-se no outro lado da nave para recuperar o fôlego. Os Harkonnen irão mandar uma força de cobertura para esta área, ela disse. Não são estúpidos. Ela consultou seu senso de direção e apontou para a direita. A tempestade que vimos fica para lá. Paul concordou com a cabeça, resistindo a uma súbita relutância em se mover. Sabia o motivo, mas saber disso em nada ajudava. Em algum momento daquela noite, ele tinha ultrapassado um nexo decisivo e penetrado nas profundezas do desconhecido. Ele conhecia a área-tempo que cercava os dois, mas o aqui e agora era um lugar misterioso. Era como se ele tivesse visto a si mesmo de muito longe, sumir de vista ao entrar num vale. Dentre os caminhos incontáveis que levavam para fora do vale, alguns poderiam colocar um certo Paul Atreides de volta ao alcance da visão, mas muitos não. Quanto mais tempo esperarmos, mais preparados eles estarão, Jessica disse. Entre, sente-se e ponha o cinto, ele disse. Ele se juntou à mãe dentro do ornitóptero,
ainda se digladiando com a ideia de que pisava em terreno obscuro, nunca presenciado numa visão presciente. E ele percebeu, com uma sensação repentina de choque, que andara confiando cada vez mais na memória presciente, e isso o tinha enfraquecido para lidar com aquela emergência em particular. Se confiar em seus olhos, os outros sentidos sairão enfraquecidos. Era um provérbio das Bene Gesserit. Incorporou-o naquele momento, prometendo nunca mais cair nessa armadilha, se sobrevivesse. Paul prendeu seu cinto, viu que a mãe estava segura e verificou a aeronave. As asas estavam em repouso total e atingiam envergadura máxima com seus delicados interfólios de metal estendidos. Ele tocou a barra retratora. Viu as asas encurtarem para a decolagem com a ajuda dos jatos, de maneira como Gurney Halleck havia lhe ensinado. A chave de ignição moveu-se com facilidade. Os mostradores do painel de instrumentos ganharam vida quando os jato-propulsores foram acionados. As turbinas começaram a assoviar baixinho. "Pronta?" ele perguntou. "Sim." Ele tocou o controle remoto das luzes. A escuridão os encobriu. Sua mão tornou-se uma sombra em contraste com os mostradores luminosos quando ele disparou o controle remoto da porta. Um rangido soou à frente deles. Ouviu-se o sussurro de uma cascata de areia que logo se calou. Uma brisa poeirenta roçou a face de Paul. Ele fechou sua porta e sentiu a pressurização repentina. Uma vasta extensão de estrelas toldadas pelo pó, emoldurada por trevas angulosas, apareceu no lugar da parede-porta. A luz estelar definia uma saliência mais adiante, um indício de ondulações na areia. Paul baixou a chave da sequência de acionamento que brilhava sobre o painel. As asas se fecharam, movendo-se para trás e para baixo e arremessaram o tóptero fora do ninho. A potência dos jato-propulsores aumentou de repente e as asas travaram-se em posição para aproveitar a força ascensional. Jessica descansou as mãos no duplo comando, sentindo a segurança dos movimentos do filho. Estava assustada e, ao mesmo tempo, extasiada. Agora o treinamento de Paul é nossa única esperança, ela pensou. Sua juventude e presteza. Paul aumentou a potência dos jatos. O tóptero se inclinou, afundando os dois em seus assentos, quando uma muralha escura se ergueu diante deles com as estrelas ao fundo. Ele deu mais asa e mais força à aeronave. Depois de outra sequência rápida e ascendente de batidas das asas, eles evitaram e sobrevoaram as rochas, arestas açucaradas de prata e afloramentos à luz das estrelas. A segunda lua, avermelhada pelo pó, mostrava a cara acima do horizonte, à direita deles, definindo a faixa que a tempestade deixava ao passar. As mãos de Paul dançaram sobre os controles. As asas se reduziram a élitros de besouro. A força G puxou-lhes a pele quando a nave fez a volta, inclinando-se bastante. "Chamas de jatos atrás de nós!" Jessica disse. "Eu vi." Ele empurrou a alavanca de força para frente. O tóptero saltou feito um animal assustado, acelerou para sudoeste, na direção da tempestade e da grande curva do deserto. Ali perto, Paul viu sombras dispersas que indicavam o fim da linha de rochas, o complexo subterrâneo que afundava sob as dunas. Mais além, à luz da lua, estendiam-se sombras em forma de crescente, dunas que iam se recolhendo umas dentro das outras. E acima do horizonte erguia-se a imensidão plana da tempestade, feito uma muralha em contraste com as estrelas. Alguma coisa fez o tóptero balançar. "Fogo de artilharia!" Foi o grito sufocado de Jessica. "Estão usando algum tipo de lança-projéteis!" Ela viu surgir de repente um sorriso animalesco no rosto de Paul. "Parece que estão evitando usar as armaleses," ele disse. "Mas nós não temos escudos." "E eles sabem disso?" O tóptero voltou a estremecer. Paul se virou e olhou para trás. "Só um deles parece rápido o suficiente para nos acompanhar."
Ele voltou a se concentrar no curso que seguiam, vendo a muralha da tempestade ganhar altura diante deles. Parecia sólida e tangível. Lança-projéteis, foguetes, todo o armamento antigo. Eis aí uma coisa que deixaremos para os Fremen, murmurou Paul. A tempestade, disse Jessica. Não é melhor voltar? E a nave atrás de nós? Está avançando. Agora! Paul encurtou as asas, fez uma curva acentuada para a esquerda e entrou na ebulição ilusoriamente lenta da muralha tempestuosa, sentindo a força G puxar as maçãs de seu rosto. Pareceram planar para dentro de um nevoeiro gradual de pó, que foi ficando cada vez mais denso até obliterar o deserto e a lua. A aeronave tornou-se um sussurro longo e horizontal de trevas, iluminada apenas pelo brilho verde do painel de instrumentos. Pela mente de Jessica, passaram rapidamente todos os alertas sobre aquelas tempestades, que cortavam o metal como se fosse manteiga, arrancavam a carne dos ossos e os carcomiam. Sentiu o açoite do vento coberto de poeira que os fez girar, e Paul teve de lutar com os controles. Ela ouviu cortar a energia e sentiu a nave dar um solavanco. O metal à sua volta assoviou e estremeceu. Areia! Jessica gritou. Ela viu Paul balançar a cabeça negativamente à luz do painel. Nesta altitude, não há muita areia. Mas ela sentia que estavam afundando cada vez mais no turbilhão. Paul estendeu as asas até a envergadura máxima para o voo planado. Ouviu-as ranger com o esforço. Manteve os olhos fixos nos instrumentos, planando por instinto, lutando para ganhar altitude. O ruído de sua passagem diminuiu. O tóptero começou a derivar para a esquerda. Paul se concentrou no globo luminoso dentro da curva de atitude de voo e pelejou para nivelar a nave. Jessica tinha a estranha sensação de que estavam imóveis, de que todo o movimento era externo, uma torrente indistinta e bronzeada de encontro às janelas, um silvo retumbante que não a deixava esquecer as forças que o cercavam. Ventos de 700 ou 800 quilômetros por hora, ela pensou. A ansiedade da adrenalina a atormentava. Não terei medo, disse consigo mesma, dando forma às palavras da litania Bene Gesserit. O medo mata a mente. Aos poucos, seus longos anos de treinamento iam prevalecendo. A calma voltou. Temos um grande problema, Paul murmurou. Não podemos descer nem pousar, e não acho que eu conseguiria nos tirar daqui. Teremos de seguir com a tempestade. A calma se esvaiu. Jessica sentiu seus dentes baterem e os cerrou com força. Aí ouviu a voz de Paul, baixa e controlada, recitando a litania. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. O que você despreza? É com isso que se fará realmente conhecer. Excerto do Manual de Muad'Dib da Princesa Irulan. Estão mortos, barão, disse Yakin Nifud, o capitão da guarda. Tanto a mulher quanto o garoto estão certamente mortos. Em seus aposentos particulares, o barão Vladimir Harkonnen sentou-se, ainda sustentado pelos suspensores de dormir. Além daquele cômodo, envolvendo-o como várias cascas de ovo, estendia-se a fragata espacial que ele mandara aterrissar em Arrakis. Ali, em seus aposentos, porém, o metal insensível da nave era disfarçado por cortinas, almofadas de tecido e raros objetos de arte. É uma certeza, afirmou o capitão da guarda. Estão mortos. O barão reacomodou seu corpo volumoso nos suspensores, concentrou sua atenção numa estátua de ebalina de um menino em pleno salto,
instalada num nicho do outro lado do quarto. Seu sono foi desaparecendo aos poucos. Ele endireitou os suspensores acolchoados sob as pregas gordas de seu pescoço e, à luz do único luciglobo do quarto, olhou para o vão da porta onde estava o capitão Nifud, impedido de entrar pelo penta-escudo. Estão certamente mortos, barão. O homem repetiu. O barão reparou no vestígio de entorpecimento induzido pela semuta nos olhos de Nifud. Era óbvio que o homem estivera imerso no êxtase da droga ao receber o informe e tinha se detido apenas para tomar o antídoto antes de correr até ali. Tenho um relatório completo, disse Nifud. Vamos deixá-lo suar um pouco, pensou o barão. A arte de governar exige que seus instrumentos estejam sempre prontos e afiados. Poder e medo, prontos e afiados. Você viu os corpos? O barão trovejou. Nifud hesitou. Então? Milord, foram vistos mergulhando numa tempestade. Ventos de mais de 800 km por hora. Nada sobrevive a uma tempestade dessas, milord. Nada. Uma de nossas próprias naves foi destruída na perseguição. O barão encarou Nifud, notando o espasmo nervoso nos músculos delineados da mandíbula do homem, a maneira como o queixo se movia quando Nifud engolia saliva. Você viu os corpos? Perguntou o barão. Milord, para que veio aqui chocalhar essa sua armadura? O barão rugiu. Para me dizer que uma coisa é certa quando não é? Está pensando que vou elogiar sua estupidez? Dar-lhe outra promoção? O rosto de Nifud ficou lívido. Veja só o franguinho, pensou o barão. Estou cercado por palermas inúteis. Se eu espalhasse areia diante desta criatura e lhe dissesse que era milho, ela começaria a bicar. O tal Idaho nos levou até eles, então? Perguntou o barão. Sim, milord. Veja só como ele responde sem pensar, pensou o barão. Continuou. Estavam tentando correr para os Fremen, hein? Sim, milord. Mais alguma coisa nesse relatório? O planetólogo imperial, Kynes, está envolvido, milord. Idaho uniu-se a esse Kynes em circunstâncias misteriosas. Eu diria até suspeitas. E daí? Eles fugiram juntos para um lugar no deserto onde o menino e a mãe aparentemente estavam se escondendo. No calor da perseguição, vários de nossos grupos foram apanhados numa explosão escudo-armalês. Quantos perdemos? Eu ainda não sei ao certo, milord. Está mentindo, pensou o barão. Deve ter sido bem ruim. O lacaio do imperador, o tal Kynes, disse o barão. Estava fazendo jogo duplo, hein? Aposto minha reputação nisso, milord. Sua reputação. Mandem matar o homem, disse o barão. Milord, Kynes é o planetólogo imperial, a serviço de sua majestade. Faça aparecer um acidente, então. Milord, havia soldados Sardaukar acompanhando nossas forças quando o tal ninho Fremen foi tomado. Estão mantendo Kynes sob custódia. Tire-o deles. Diga que quero interrogá-lo. E se fizerem objeção? Não vão. Se você agir direito. Nifud engoliu em seco. Sim, milord. O homem tem de morrer, ribombou o barão. Ele tentou ajudar meus inimigos. Nifud trocou de pé. Então? Milord, os Sardaukar têm 2 pessoas sob custódia que podem lhe interessar. Capturaram o mestre dos assassinos do Duque. Hawat! Thufir Hawat! Vi o prisioneiro pessoalmente, milord. É Hawat. Nunca pensei que fosse possível. Dizem que ele foi derrubado por um atordoador, milord. No deserto, onde não podia usar seu escudo. Está praticamente ileso. Se conseguirmos botar as mãos nele, teremos uma boa diversão. Está falando de um mentat, grunhiu o barão.
Não se desperdiça um mentat. Ele falou alguma coisa? O que tem a dizer sobre sua derrota? Saberia a extensão de... Não, claro. Falou apenas o suficiente, milord, para revelar que acredita ter sido Lady Jessica a traidora. Ah! O barão voltou a se deitar pensativo. Em seguida, tem certeza? É Lady Jessica o alvo da ira dele? Foi o que ele disse na minha frente, milord. Deixe-o pensar que ela está viva, então. Mas, milord, fique quieto. Quero que Hawat seja bem tratado. Estão proibidos de contar a ele sobre o falecido Dr. Yui, o verdadeiro traidor. Digam que o Dr. Yui morreu defendendo seu duque. De certo modo, pode até ser verdade. Vamos alimentar a desconfiança dele em relação a Lady Jessica. Milord, eu não... A maneira de controlar e dirigir um mentat, Nifud, é por meio das informações que ele recebe. Informações falsas, resultados falsos. Sim, milord, mas Hawat está passando fome? Sede? Milord, Hawat ainda está nas mãos dos Sardaukar. Sim, de fato. Mas os Sardaukar devem estar tão ansiosos para arrancar informações de Hawat quanto eu. Reparei numa coisa sobre nossos aliados, Nifud. Não são muito ardilosos, politicamente falando. Acredito realmente que seja de propósito. O imperador os quer dessa maneira. Sim, acredito mesmo. Lembre o comandante do Sardaukar que sou conhecido por obter informações de indivíduos relutantes. Nifud parecia descontente. Sim, milord. Diga ao comandante do Sardaukar que quero interrogar Hawat e Kynes ao mesmo tempo, jogando um contra o outro. Ele deve ser capaz de entender isso. Sim, milord. E quando os tivermos em nossas mãos... O barão acenou com a cabeça. Milord, os Sardaukar vão querer que um observador acompanhe o barão durante os interrogatórios. Estou certo de que conseguiremos criar uma emergência para afastar os observadores indesejados, Nifud. Entendo, milord. É aí que Kynes pode sofrer seu acidente. Tanto Kynes quanto Hawat irão sofrer acidentes, Nifud. Mas somente Kynes sofrerá um acidente de verdade. É Hawat que eu quero. Sim. Ah, sim. Nifud piscou, engoliu em seco. Parecia prestes a fazer uma pergunta, mas continuou calado. Hawat receberá tanto comida quanto água, disse o barão. Que seja tratado com cordialidade, com simpatia. A água dele, você irá administrar o veneno residual desenvolvido pelo falecido Paiter de Vries. E você cuidará para que o antídoto se torne uma parte regular da dieta de Hawat daqui em diante. A não ser que eu dê outra ordem. O antídoto, sim. Nifud chacoalhou a cabeça. Mas não seja estúpido, Nifud. O Duque quase me matou com o veneno daquele dente cápsula. O gás que ele exalou diante de mim privou-me de meu mentat mais valioso, Paiter. Preciso de um substituto. Hawat? Hawat? Mas você vai dizer que Hawat é completamente leal aos Atreides? É verdade, mas os Atreides estão mortos. Nós iremos cortejá-lo. É preciso convencê-lo de que a culpa pela morte do Duque não é dele. Foi tudo obra daquela bruxa Bene Gesserit. Ele servia a um mestre inferior que deixava a emoção toldar a razão. Os mentats admiram a capacidade de calcular sem emoção, Nifud. Vamos cortejar o formidável Thufir Hawat. Cortejá-lo, sim, milord. Hawat, infelizmente, tinha um mestre de poucos recursos, incapaz de elevar um mentat aos ápices sublimes da razão, que são direito dos mentats. Hawat verá nisso um certo quê de verdade. O Duque não podia pagar os espiões mais eficientes para fornecer a seu mentat as informações necessárias. O barão encarou Nifud. Não vamos nos enganar, Nifud. A verdade é uma arma poderosa. Sabemos como esmagamos os Atreides. Hawat também sabe. Nós o fizemos com dinheiro. Com dinheiro, sim, milord.
Vamos cortejar Hawat, disse o barão. Vamos escondê-lo dos Sardaukar e guardaremos para uma emergência. A retirada do antídoto para o veneno. Não há como remover o veneno residual. E, Nifud, Hawat não terá do que desconfiar. O antídoto não se deixará revelar por um farejador de venenos. Hawat poderá examinar sua comida quanto quiser e não detectará nenhum sinal de veneno. A compreensão fez Nifud arregalar os olhos. A ausência de uma coisa, disse o barão, pode ser tão letal quando a presença. A ausência de ar, hein? A ausência de água? A ausência de qualquer outra coisa que nos cause dependência. O barão acenou afirmativamente com a cabeça. Está entendendo, Nifud? Nifud engoliu em seco. Sim, milord. Então, mãos à obra. Encontre o comandante do Sardaukar e coloque o plano em ação. É pra já, milord. Nifud fez uma reverência, virou-se e saiu apressado. Hawat a meu lado, pensou o barão. Os Sardaukar irão entregá-lo a mim. Se por acaso desconfiarem de alguma coisa, será de que eu quero destruir o Mentat. E essa desconfiança eu vou confirmar. Os idiotas! Um dos Mentats mais formidáveis de toda a história. Um Mentat treinado para matar. E eles o irão atirar a meus pés. Feito um brinquedo bobo para ser quebrado. Mostrarei a eles que serventia é possível dar a um brinquedo desses. O barão se esticou para passar a mão por baixo de uma cortina ao lado de sua cama suspensa e apertar um botão para convocar seu sobrinho mais velho, Raban. Voltou a se sentar, sorrindo. E todos os Atreides, mortos. O estúpido capitão da guarda tinha razão, naturalmente. Era certo que nada sobreviveria no caminho de uma tempestade de jatos de areia em Arrakis. Não um ornitóptero, nem seus ocupantes. A mulher e o menino estavam mortos. Os subornos no alto escalão, os gastos inimagináveis para levar uma força militar esmagadora a um único planeta. Todos os relatórios matreiros feitos sob medida só para os ouvidos do imperador. Todo o planejamento cuidadoso. Tudo isso estava finalmente dando resultado. Poder e medo. Medo e poder. O barão enxergava o caminho diante dele. Um dia, um Harkonnen seria imperador. Não ele mesmo, e nenhuma cria sua, mas um Harkonnen. Não seria o tal Raban a quem havia acabado de chamar, claro, mas o irmão caçula de Raban, o jovem Feyd-Rautha. O menino tinha uma perspicácia que o barão apreciava, uma ferocidade. Um garoto adorável, o barão pensou. Mais 1 ou 2 anos. Digamos, quando ele tiver 17. Saberei ao certo se ele é o instrumento de que a casa Harkonnen precisa para conquistar o trono. Milord Barão! O homem parado diante do campo protetor da porta do quarto do barão era baixo, gordo de rosto e de corpo. Tinha os olhos muito juntos e os ombros salientes da linhagem paterna dos Harkonnen. Havia ainda uma certa rigidez em sua gordura, mas era óbvio para quem olhasse que ele recorreria um dia aos suspensores portáteis para carregar seu peso excessivo. Uma cabeça oca que só pensa em brutalidade, pensou o barão. Não é nenhum Mentat, meu sobrinho. Nenhum Paiter de Vries. Mas talvez algo mais adequado para a tarefa em questão. Se eu lhe der a liberdade necessária, ele passará por cima de tudo que se colocar em seu caminho. Ah, como seremos odiados aqui em Arrakis! Meu caro Raban, disse o barão. Ele liberou o campo da porta, mas manteve incisivamente seu escudo corporal em força máxima, sabendo que o tremeluzir da proteção seria visível acima do luciglobo ao lado da cama. Milord me chamou? Disse Raban. Ele entrou no quarto, lançou um olhar rápido para a perturbação que o escudo corporal provocava no ar, procurou uma cadeira suspensa e não encontrou uma sequer. Chegue mais perto.
para que eu possa vê-lo melhor, disse o barão. Raban deu mais um passo, pensando que o maldito velho tinha deliberadamente removido todas as cadeiras, obrigando os visitantes a ficar em pé. Os Atreides estão mortos, disse o barão. Os últimos deles. Foi por isso que eu mandei você vir para cá, para Arrakis. Este planeta volta a ser seu. Raban piscou. Mas eu pensei que Milord ia promover Paiter de Vries para o... Paiter também está morto. Paiter? Paiter. O barão reativou o campo da porta, impedindo a invasão de toda forma de energia. Finalmente se cansou dele, hein? Perguntou Raban. A voz dele saiu monótona e sem vida no quarto à prova de energia. Vou lhe dizer uma coisa somente desta vez, trovejou o barão. Você está insinuando que eu eliminei Paiter como se eliminasse algo insignificante. Ele estalou os dedos gordos. Simples assim, hein? Não sou tão estúpido, sobrinho. Tomarei como uma indelicadeza se você voltar a sugerir com suas palavras ou ações que eu possa ser tão estúpido. O medo transpareceu nos olhos apertados de Raban. Ele sabia, dentro de certos limites, até que ponto o barão era capaz de se voltar contra a própria família. Raras vezes chegava a matar, a menos que o motivo envolvesse lucros ou insultos escandalosos. Mas esses castigos em família poderiam ser dolorosos. Perdoe-me, Milord Barão, disse Raban. Ele baixou os olhos para esconder a raiva tanto quanto para mostrar subserviência. Você não me engana, Raban, disse o barão. Raban manteve os olhos baixos e engoliu em seco. Tenho uma tese, disse o barão. Nunca elimine um homem sem pensar, da maneira que um feudo inteiro talvez faça por meio de um processo legal e justo. Faça-o sempre com um objetivo maior, e saiba qual é seu objetivo. A raiva falou por Raban. Mas você eliminou o traidor Iwi. Vi o corpo dele ser arrastado lá para fora quando cheguei ontem à noite. Raban encarou o tio, subitamente assustado com o som daquelas palavras. Mas o barão sorriu. Toma cuidado com as armas perigosas, ele disse. O doutor Iwi era um traidor. Ele me entregou o duque. A voz do barão ganhou força. Eu subornei um médico da escola Suk. Da escola interna. Ouviu bem, rapaz? Mas é uma arma imprevisível para se deixar por aí. Não o eliminei sem motivo. O imperador sabe que Milord subornou um médico Suk? Foi uma pergunta perspicaz, pensou o barão. Será que julguei mal este meu sobrinho? O imperador ainda não sabe, disse o barão. Mas seus Sardaukar certamente irão informá-lo. Antes que isso aconteça, porém, eu terei lhe enviado meu relatório por meio da companhia Xuan. Explicarei que, por sorte, descobri um médico que fingia ter sido condicionado. Um falso médico, entendeu? Como todos sabem ser impossível anular o condicionamento de uma escola Suk, a desculpa será aceita. Ah, entendi, murmurou Raban. E o barão pensou. Espero mesmo que sim. Espero que entenda como é crucial que isso continue em segredo. O barão ficou admirado consigo mesmo. Por que estou fazendo isso? Por que estou me gabando diante deste meu sobrinho tolo? O sobrinho que sou obrigado a usar e descartar? O barão teve raiva de si mesmo. Sentiu-se traído. Precisa ficar em segredo, disse Raban. Entendi. O barão suspirou. Desta vez, tenho instruções diferentes para você quanto a Arrakis, sobrinho. Da última vez que governou este lugar, eu o mantive sob rédea curta. Desta vez, tenho apenas uma exigência. Milord, renda. Renda? Tem ideia, Raban, de quanto gastamos para atacar os Atreides com tamanha força militar?
Tem ao menos a mais vaga noção de quanto a guilda cobra pelo transporte de tropas? Caro, hein? Caro! O barão apontou um braço gordo na direção de Raban. Se espremer a Arrakis para tirar daqui cada centavo que o planeta possa nos dar durante 60 anos, você mal conseguirá nos reembolsar. Raban abriu a boca e voltou a fechá-la sem dizer nada. Caro! Desdenhou o barão. O maldito monopólio da guilda sobre o espaço teria nos arruinado se eu não tivesse me preparado para essa despesa tempos atrás. Deve saber, Raban, que nós arcamos com o grosso dos custos. Chegamos a pagar pelo transporte do Sardaukar. Não pela primeira vez, o barão se perguntou se um dia seria possível se esquivar da guilda. Eles eram insidiosos. Sugavam apenas o suficiente para impedir o hospedeiro de objetar até terem o sujeito nas mãos, quando então poderiam obrigá-lo a pagar, pagar e pagar. E, como sempre, as exigências exorbitantes recaíam sobre os empreendimentos militares. Taxas de risco, explicavam os lisos agentes da guilda. E para cada agente que você conseguia introduzir como fiscal na estrutura do banco da guilda, eles colocavam 2 agentes em seu sistema. Insuportáveis. Renda, então, disse Raban. O barão baixou o braço e cerrou o punho. Esprema-os. E posso fazer o que quiser desde que eu os esprema? O que quiser. Os canhões que trouxe, disse Raban. Vou removê-los, disse o barão. Mas Milord não vai precisar desses brinquedinhos. Foram uma inovação especial e agora são inúteis. Precisamos do metal. Não servem de nada contra os escudos, Raban. Representaram simplesmente o inesperado. Era previsível que os homens do Duque batessem em retirada e se escondessem nas cavernas dos penhascos deste planeta abominável. Nosso canhão só fez enterrá-los vivos. Os Fremen não usam escudos. Pode ficar com umas armaleses, se quiser. Sim, milord, e terei carta branca. Desde que você os esprema. Raban sorriu maldoso. Entendi perfeitamente, milord. Você não entende nada perfeitamente, grunhiu o barão. Vamos deixar isso claro desde o início. O que você realmente entende é como cumprir ordens. Ocorreu a você, meu sobrinho, que há pelo menos 5 milhões de pessoas neste planeta? Esqueceu, milord, que eu já fui seu regente Siridar aqui? E com o perdão de milord, sua estimativa parece um pouco baixa. É difícil contar uma população dispersa entre as pias e caldeiras, como é o caso aqui. E, considerando-se os Fremen não são dignos de consideração. Perdoe-me, milord, mas os Sardaukar são de outra opinião. O barão hesitou e encarou o sobrinho. Está sabendo de alguma coisa? Milord já havia se recolhido quando cheguei ontem à noite. Eu tomei a liberdade de contatar alguns de meus lugares-tenentes de antes. Andaram servindo de guias para os Sardaukar. Contam que um bando de Fremen emboscou e eliminou uma força inteira de Sardaukar em algum lugar a sudeste daqui. Eliminaram uma força de Sardaukar? Sim, milord. Impossível! Raban deu de ombros. Fremen derrotando Sardaukar! Zombou o barão. Estou simplesmente repetindo o que me contaram, disse Raban. Dizem que essa força Fremen já tinha capturado o temível Thufir Hawat do Duque. Ah! O barão acenou com a cabeça, sorrindo. Acredito no informe, disse Raban. Milord não faz ideia do problema que eram os Fremen. Talvez. Mas não foram Fremen que seus lugares-tenentes viram. Deviam ser homens dos Atreides treinados por Hawat e disfarçados de Fremen. É a única resposta possível. Mais uma vez, Raban encolheu os ombros. Bem,
Os Sardaukar acham que eram Fremen. Os Sardaukar já lançaram um pogrom para exterminar todos os Fremen. Ótimo! Mas isso manterá os Sardaukar ocupados, e logo teremos Hawat. Sei disso. Posso sentir. Ah, foi um dia e tanto. Os Sardaukar saem caçando uns bandos inúteis do deserto, enquanto nós ficamos com o verdadeiro prêmio. Milord. Rabban hesitou, franzindo o senho. Sempre tive a impressão de que subestimamos os Fremen, tanto no tamanho de sua população quanto... Ignore-os, rapaz. São a ralé. São as cidades e vilas populosas que nos interessam. Há um grande número de pessoas nesses lugares, não? Um grande número, milord. Elas me preocupam, Rabban. Preocupam? Ah, 90% delas não me preocupam em nada. Mas existem sempre algumas. As casas menores, etc. Pessoas ambiciosas que podem tentar algo perigoso. Se uma delas saísse de Arrakis com histórias desagradáveis sobre o que aconteceu aqui, eu ficaria muito aborrecido. Tem ideia de como eu ficaria aborrecido? Rabban engoliu em seco. Tome providências imediatas para manter um refém de cada uma das casas menores, disse o barão. Até onde venham a saber fora de Arrakis, tratou-se de uma batalha leal entre casas. Os Sardaukar não tiveram nenhuma participação nisso, entendeu? Ao duque foram oferecidos a mercê e o exílio de praxe, mas ele morreu num acidente infeliz antes de poder aceitar. Contudo, ele estava prestes a aceitar. Essa é a história oficial, e qualquer boato de que havia Sardaukar aqui é para ser algo risível. Como deseja o imperador, disse Rabban. Como deseja o imperador. E quanto aos contrabandistas? Ninguém acredita em contrabandistas, Rabban. As pessoas os toleram, mas não acreditam neles. De qualquer maneira, você irá subornar algumas pessoas aqui e ali e tomar outras providências que estou certo de que lhe ocorrerão. Sim, milord. Duas coisas eu quero de Arrakis, Rabban. Renda e autoridade implacável. Não demonstre misericórdia. Pense nesses palermas como o que são. Escravos que invejam seus mestres e esperam somente uma oportunidade para se rebelar. Não mostre a eles nenhum vestígio de pena ou misericórdia. É possível exterminar um planeta inteiro? Perguntou Rabban. Exterminar? Havia surpresa no movimento rápido da cabeça do barão. Quem falou em extermínio? Bem, presumi que Milord fosse trazer novos colonos e... Eu disse espremer, sobrinho, não exterminar. Não destrua a população, simplesmente a subjugue. Você precisa ser um carnívoro, meu rapaz. Ele sorriu, com a expressão de um bebê no rosto gordo e cheio de covinhas. Um carnívoro nunca para. Não demonstre misericórdia. Nunca pare. A misericórdia é uma quimera. Pode ser derrotada pelo estômago que ronca de fome, pela garganta que grita de sede. Esteja sempre faminto e sedento. O barão acariciou as dobras da barriga sob os suspensores. Como eu. Entendi, milord. Rabban olhou para a direita, depois para a esquerda. Ficou tudo claro então, sobrinho? Exceto uma coisa, tio. O planetólogo Kynes. Ah, sim, Kynes. Ele é homem do imperador, milord. Pode ir e vir como bem entender. E é muito próximo dos Fremen. Casou-se com uma. Kynes estará morto amanhã, ao cair da noite. Isso é perigoso, tio. Matar um funcionário imperial. Como é que você acha que cheguei tão longe e tão rápido? Indagou o barão. Sua voz saiu baixa, cheia de adjetivos indizíveis. Além disso, não precisa temer que Kynes saia de Arrakis. Está esquecendo que ele é viciado na especiaria. Claro. Aqueles que sabem, nada farão para colocar seu suprimento em risco, disse o barão.
Kynes certamente deve saber. Tinha me esquecido, disse Raban. Os dois se fitaram em silêncio. Imediatamente, o barão disse: Por falar nisso, faça de meu suprimento uma de suas primeiras preocupações. Tenho um bom estoque particular, mas aquele ataque suicida dos homens do Duque acabou com boa parte do que tínhamos armazenado para vender. Raban assentiu. Sim, milord. O barão se animou. Agora, amanhã de manhã, reúna o que restou da organização aqui e diga-lhes: Nosso sublime imperador Padishah me encarregou de tomar posse deste planeta e pôr um fim a todas as desavenças. Entendi, milord. Desta vez, tenho certeza de que entendeu. Discutiremos a questão com mais detalhes amanhã. Agora deixe-me terminar meu sono. O barão desativou o campo da porta e viu o sobrinho sumir de vista. Uma cabeça oca, pensou o barão. Uma cabeça oca que só pensa em brutalidade. Não sobrará muita coisa quando o Raban terminar com eles. E aí, quando eu mandar Feyd-Rautha para livrá-los desse fardo, eles o receberão como seu salvador. Feyd-Rautha, o bem-amado. Feyd-Rautha, o benigno. O piedoso que virá salvá-los de um bruto. Feyd-Rautha, um homem a ser seguido. Um homem por quem morrer. O garoto saberá então como oprimir com impunidade. Estou certo de que é dele que precisamos. Ele aprenderá. E que corpo adorável! É realmente um menino adorável.